movimento importante para a Idade Moderna foi o absolutismo. O absolutismo é um momento em que os reis vão ter muito mais poder. O absolutismo é a ideia de que o poder absoluto está nas mãos de uma só pessoa. Como mais simbólico desse período, o rei Luís XIV da França diz l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Isso representa o que vai se tornar o rei nesse momento na Idade Moderna. Na Idade Média, você sabe que os reis não tinham muito poder, era como um nobre entre outros nobres, era uma pessoa com pouco poder, os senhores feudais tinham pouca dependência, poucas relações, a Igreja Católica tinha um poder imenso, então o rei não tinha muito poder. O rei moderno é diferente, ele vai ter seu próprio exército, um exército permanente, que vai dar muito mais certo nas guerras do que aquele exército que tinha que ir coletando um pouquinho de soldado em cada feudo. Isso vai dar mais poder. Vai aumentar o comércio, com isso vai ter uma arrecadação maior de impostos, vai dar mais poder para o rei. E a igreja em crise, principalmente por causa da reforma, a igreja católica em crise, isso vai trazer mais poder para o rei. Por outro lado, você tem escritores, pensadores, como Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, que vai ensinar a arte de governar, e quando governantes liam O Príncipe, viam ali numa forma, através de estratégia racional, buscar o poder, manter o poder e ampliar o seu poder. Por outro lado, Hobbes escreve o Leviatã. O Leviatã traz a ideia de que o homem é mau por natureza, que naturalmente os homens viviam em estado de guerra de todos contra todos, e é preciso um governante. Em certo momento as pessoas dão suas armas para uma só, para um governante que vai estabelecer a paz. Esse governante é o ser humano, é um homem, é mau, é o Leviatã, um monstro. Mas é melhor um monstro governando a gente do que a gente viver no estado de guerra de todos contra todos. É melhor a paz. É melhor a paz garantida por esse governante, por pior que ele seja. E se é um mal o governo, então que seja um só. Se tiver mais de uma pessoa no poder, elas vão brigar pelo poder e vai sobrar para a população. Assim sustentava o poder centralizado nas mãos de uma só pessoa. A defesa que Hobbes faz no Leviatã. Tudo isso vai dar força para o absolutismo. Espanha no século XV eram vários reinos ali que estão vindo da reconquista do cristã, como foi chamada ali, com os povos, os reinos que vão tomando pedaços que os muçulmanos tinham tomado na Península Ibérica. Esses reinos, os principais eram Castela, Aragão e Navarra. E existia uma diversidade cultural muito grande, diversos costumes, existiam muçulmanos, existiam judeus ali, que pagavam impostos, mas podiam ficar ali. No reino de Castela falava-se o castelhano, na Catalunha falava o catalão, na Galícia falava-se o galego. Então existe um casamento que vai mudar toda essa história. O casamento de Isabela de Castela com Fernando de Aragão. Esse casamento vai firmar uma unidade religiosa e uma unidade cultural na Espanha. Um reino católico que em 1478 vai instaurar a Inquisição. A Inquisição vai perseguir, vai matar, queimar milhares de cristãos novos, que eram os convertidos do judaísmo. Vai instaurar essa unidade religiosa católica na Espanha à custa de muito sangue, de muita gente morta. Em 1492 eles conseguem dominar o último reduto muçulmano, que era Granada, expulsam eles dali, convertem à força muitos deles. Em 1515 eles dominam a boa parte do reino de Navarra, e em 1519 o rei Carlos I ele vai assumir o trono do Sacro Império Romano Germânico. Então olha o tamanho do poder dos reis ali, desse rei Carlos, da família dos Habsburgos, vai ser conhecido como Carlos V ali no Sacro Império Romano Germânico, vai se tornar uma pessoa muito poderosa. São dois pedaços consideráveis ali da Europa nas mãos de um só governante. Em 1580, a Espanha vai anexar Portugal. Portugal? Como assim, professor? Não era um dos maiores, mais poderosos reinos do planeta? Nesse momento, sim. Portugal era um poder imenso. Ele criou um grande império marítimo.
Só que Sebastião, que era um homem que foi criado por monges, que era um homem casto, não casou, não teve filhos, ele decidiu tomar Jerusalém de volta, porque ele acreditava que Deus ia ficar feliz com isso. Então ele fez a cruzada dele. A cruzada já tinha acabado há muito tempo, o pessoal dava uma risada, falava, esse cara é louco, né? Passeando pela Europa com a sua armadura dourada e um exército pequenininho, né? Chegou lá em Jerusalém, foi morto todo mundo rapidamente, deixaram só um vivo para contar a história. E Sebastião deixou Portugal sem rei, sem herdeiro. Então os espanhóis reivindicaram o trono, né, através de um parentesco ali com a nobreza espanhola. Felipe II vai ser o cara que vai anexar Portugal. Felipe II, ele se tornou o mais poderoso monarca do século XVI. A Guerra dos 100 Anos, como vimos anteriormente, torna a França poderosa. Ela sai vitoriosa da Guerra dos 100 Anos. Em 515, Francisco I enfraquece os Estados Gerais, que é a Assembleia com nobres, clero e povo, e passa a controlar a igreja na França. Qual é a justificativa dele para conquistar todo esse poder? A guerra com Carlos V. Carlos V está se tornando muito poderoso. Ele é rei da Espanha, do Sacro Império Romano Germânico, ele vai tomar a França que está no meio do caminho. Então, com isso, ele amplia o seu poder sob a justificativa de precisamos de um rei poderoso para lutar, senão nós vamos ser anexados. Bom, as guerras religiosas, principalmente no sul, onde vão crescer os huguenotes, vai enfraquecer a França, vai trazer uma crise muito grande. Pressionado por essa crise, Henrique IV vai fazer o Edito de Nantes. O Edito de Nantes vai permitir o protestantismo na França. O que vai tirar um pouco a França dessa crise vai ser o cardeal Richelieu, que era ministro de Luís XIII, e vai prevalecer na Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos, os principais conflitos e um dos últimos conflitos religiosos do século XVII, vai ser uma revolta contra os Habsburgos, família do Carlos V, sempre com pretextos religiosos. Ninguém está falando que está brigando por poder, as pessoas estão brigando ali pela sua fé, para prevalecer a sua crença, a sua igreja. E nessa guerra você vê todo tipo de contradição. Richelieu, que era católico, de repente se alia com a Suécia, que era luterana. O Sacro Império Romano Germânico dos Habsburgos, que também era católico, de repente está aliado com nobres protestantes. Em 1643, assume o trono uma criança de 5 anos de idade, Luís XIV. Luís XIV vai neutralizar os parlamentos nas províncias, vai criar mecanismos para ter um poder absoluto. Vai revogar o Edito de Nantes, fazendo com que seja proibido a fé protestante na França. Isso vai trazer um êxodo muito grande dos huguenotes. Vão fugir da França para não serem perseguidos. E vai fazer guerra com o Sacro Império Romano Germânico, com a Holanda. Esse é o momento do apogeu absolutista na França, com Luís XIV, como eu já disse, famoso pela frase L'État c'est moi. Por outro lado, na Inglaterra, o absolutismo ele vai começar por uma crise, a crise de uma Inglaterra que saiu perdedora na Guerra dos 100 Anos, e isso vai gerar uma crise interna, que vai ser conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Ela tem esse nome porque você tem a briga entre duas casas nobres, a casa dos Yorks, que tinha no seu brasão uma rosa branca, e a casa dos Lancaster, que tinha no seu brasão a rosa vermelha, daí o nome Guerra das Duas Rosas. Inicialmente sem vencedores, os Lancaster se aliam com outra casa, os Tudor. A aliança com Henrique dos Tudor vai fazer com que eles vençam a guerra e Henrique se torne o rei da Inglaterra. Henrique VII, rei da Inglaterra, um poder, porém, limitado pelo parlamento. Essa vai ser a diferença ali da Inglaterra por tratados anteriores, como a Carta da Liberdade, a Magna Carta,
vão ser acordos que vão colocar um parlamento, que é um grupo de pessoas que devem ser consultadas antes do rei tomar alguma decisão importante, como aumentar os impostos. E o Henrique cada vez atropela mais esse parlamento, toma decisões sem convocar o parlamento. Aos poucos ele vai se tornando um rei absoluto, com poderes absolutos na Inglaterra. Em 1509 assume o filho de Henrique VII, Henrique VIII. Ah, você lembra desse cara, né? Você lembra desse Henrique VIII. Henrique VIII vai fundar a igreja anglicana. É interessante esse poder absoluto em que você tem o poder da igreja, você tem o poder do Estado, você já atropelou o parlamento, você aqui tira o poder da igreja católica quando cria a sua própria igreja, a igreja anglicana. Lembrando que Henrique VIII criou essa igreja com a justificativa de poder separar, poder casar, para poder casar com a Ana Bolena. Bom, ele casou, como já falamos na aula de reforma, ele casou 6 vezes, com amplos poderes. Ele vai enfrentar uma crise religiosa muito grande também, que é anglicanos, católicos e puritanos ali brigando pela sua fé. Quando ele morre, seu filho Eduardo VI, com 10 anos de idade, ele assume o poder. Com 16 ele é morto. Então aquele poder muito grande começa a entrar em decadência, começa a entrar em turbulência. Eduardo era filho da 3ª esposa de Henrique. Quando ele morreu, pensaram, mas espera aí, por que uma mulher não pode assumir o poder? Porque toda essa história do Henrique precisa de um herdeiro masculino, e por que não pode ser uma mulher? E vai ser uma mulher que vai assumir o poder na Inglaterra. Maria, que vai ser conhecida como Blood Mary. Talvez você já tenha visto alguém tomando aquele drink alcoólico com molho de tomate. Esse drink é feito em homenagem a Maria Sangrenta. Maria Sangrenta era filha de Catarina de Aragão, aquela que foi a mulher que Henrique VIII deixou, criou sua própria igreja só para poder separar dela. Ela que era católica. Imagina a raiva dessa Maria de quem não é católico. Minha mãe foi deixada de lado para se criar uma igreja, então vamos matar todo mundo que não é católico. E ela mata. Ela executa muitos protestantes. Morre Maria, quem assume é Elizabeth I. Elizabeth I era filha de Ana Bolena. Vai restaurar o anglicanismo, vai trazer um respiro muito bom para a Inglaterra, para o trono, mas ela vai morrer e não vai deixar herdeiros, o que vai gerar uma grande crise no trono inglês.